Olá, tudo bem? Muito prazer, sou Júnior Santana e hoje eu quero reagir ao CEO Talk Show do Nizam com o João Adib. Vamos lá? Galera da publicidade, galera do marketing, muito prazer, eu sou o Júnior. Sem grandes apresentações, se quiserem conhecer mais, acompanha o canal, mas antes de mais nada deixa o like e sem perder tempo vamos pra frente. Quero consumir isso daqui, um negócio que eu já tô vejo que você mesmo ver. Detalhe, eu vou assistir 1.5 porque eu não consigo assistir nada na velocidade normal. Segundo detalhe, eu realmente não vi isso daqui, eu tô muito animado para poder ver, para poder consumir e eu acho que vai ser um negócio bem legal para comentar. O que me credibiliza para comentar isso aqui tudo na internet, então acho que é isso. Vamos embora, sem perder tempo. Vai criando as coisas, né? Uma linguagem digital forte. Produto que não fala não vende. A gente está no mercado para construção de varejo. Ele não é só vendedor, como ele é papa de uma igreja. Você imagina que esse médio hoje, ela tem 5 mil influentes. São os nossos funcionários. Quanto custa 5 mil pessoas postando você simultaneamente no lançamento? 5 mil influencers é maneiro ter, hein? É difícil lidar com ego, mas é maneiro ter. De produto. A Califórnia que tá fazendo, a galera da Califórnia é embaçada. Maneiro. E já tem aqui propaganda, né? Que não. O apoio da Eletromídia, Samsung Ads e Turquia. Ok, vamos lá. Pra quem não sabe, isso aqui é um produto do Meio Mensagem junto com a Califórnia, que onde o Nizam, o grande Nizam, dos maiores do Brasil, do mundo. O maior do Brasil? Não sei. Vivo, talvez. Vai entrevistar CEOs, obviamente, no CEO Talk Show. Ele vai entrevistar CEOs, bater um papo, trocar ideia, e vão falar de publicidade, marketing, todo esse negócio que move o mundo da maneira mais cruel possível. Nós vamos falar agora com um dos empresários mais impressionantes que eu conheço. Ele é uma novidade, é uma nova forma de fazer com alegria, com muita alegria. E eu tenho certeza que ele será. Fazer marketing com alegria? Cara, é muito louco a gente começa a trabalhar nesse negócio feliz pra cacete, né? Que galera da faculdade, inclusive, cheio de dinheiro. Nossa, o seu novo Oliveto, quando vai ver, tá fazendo post em rede social, né? Que desgraça. Será um dos brasileiros do ano, esse ano, e um forte candidato a Person of the Year no ano que vem. Ele acabou de fazer um deal milionário, tá? É um trator, um avião e uma pessoa fabulosa. Nós vamos falar com o João Adib, paulistano de 53 anos, pai de 5 filhos, um super pai, eu acompanho isso, já foi piloto de automobilismo e hoje pilota um laboratório farmacêutico inaugurado pelo pai dele, que ele transformou de maneira absolutamente inusitada e criativa num dos maiores líderes do setor, com previsão de faturar 5 bilhões esse ano. Esse dado está datado depois do deal que ele fez com o Fundo Soberano de Singapura. Então, o seu Talk Show... 5 bi não é brincadeira. Bom deixar claro, mesmo que seja real. Recebe hoje o presidente da CIMED, que sob sua administração saltou do 36º lugar para o 3º lugar do ranking e o céu é o limite. João, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Nizam, pela oportunidade. Só faltou um detalhe. Diga. Sou vendedor. Você esqueceu de falar que é um vendedor. Exatamente. Aliás, eu nunca vi um vendedor desse. Ele não é só vendedor, como ele é papa de uma igreja. Porque ele não montou apenas uma empresa farmacêutica. Você vai ver que é um culto religioso de vendas, tá? João, eu quero começar porque nós estamos falando aqui de um masterclass sobre sua agenda. Quando eu leio sua agenda todo dia, eu fico cansado. Então, eu acho que é o seguinte, a sua agenda retrata sua vida um pouco. Então conta um pouquinho, porque eu acho que ela é muito inspiradora para os outros. Um pouco não, né, Nizam? A agenda retrata, se a agenda for verdadeira, obviamente, ela retrata a vida da pessoa. Por completo, não um pouco. Eu sou um cara do dia, eu não sou um cara da noite, Nizam. E a gente que trabalha hoje numa empresa de alta performance, se a gente não tiver os nossos horários pré-estabelecidos e bem agendados, a gente começa a perder as oportunidades. Porque o negócio ele é muito intenso. Então eu sou um cara de ritmo, rotina e ritual. Religiosamente, eu acordo às 5h30, 5h15 da manhã. Me preparo fisicamente, o momento que a casa tá tranquila ainda. Até que você falou que sou pai de 5 filhos. Ainda é famoso o 5 AM Club? Não sei. Eu sou um cara 5 AM Club porque eu era muito fudido, essa é a palavra, acho que não tem como fugir disso, lá na periferia de Duque de Caxias. E eu fui acostumado desde sempre a acordar 4h30 da manhã, 5, para poder ir para a escola. Eu morava, sei lá, 20 km da escola e eu tinha que pegar 2 conduções, às vezes 3. Então eu precisava acordar às 5 para poder estar na escola às 7. E eu nunca mais perdi esse hábito. Então hoje eu acordo 5 horas todo dia. E das 10 horas da noite eu também sou soninho. Então te entendo, João Adib, somos iguais, pelo menos nisso. Mais 3 moram comigo, mais 2 pequenos moram. E quando os 2 pequenos acordam, é aquela adrenalina dentro da casa, que é por volta das 6h30, 7 horas da manhã. Eu começo a minha parte da manhã me cuidando um pouco, e depois eu entro num ritmo frenético de reuniões em cima de reuniões, onde sempre eu utilizo o meu horário de almoço também para complementar dentro da minha agenda. E normalmente eu paro por volta das 19, 19h30. Aí, dependendo do ritmo, gosto de treinar. Eu acho que o esporte ele é vida, o esporte me deixa minha mente funcionando.
Normalmente eu vou para casa, minha vida social é bem pequena, eu tenho minha vida social dedicada à minha família, e logo depois eu janto, dormi cedo. Se a vida social está dedicada à família, ela não é pequena, né? Mas vamos lá, vamos ouvir. Tô interrompendo muito, né? E começar a me preparar para o dia seguinte. Então essa é a minha rotina dessa agenda aí que eu comecei a publicar e gera mega expectativas. Não, é uma maravilha, inclusive porque eu sou testemunha do seu cuidado como pai, que para mim é um valor imenso, né? Eu vejo você viajando com seus filhos, jantando com seus filhos pequenos, isso é um valor, porque é uma coisa importante, esse espaço é um refil pro empresário. Ô João, você ajudou a transformar um negócio familiar numa empresa de bilhões de reais, né? Como é que você faz essa virada, inclusive de um jeito completamente diferente do mercado? Acho que eu tive a oportunidade, Nisa, como você me conhece, acho que Anota! De ter nascido numa família de empreendedores do setor farmacêutico. As pessoas me perguntam assim, João, qual é a receita? Acho que não tem uma receita. Só que acho que o que deve sucesso dentro da minha família, que eu consegui aplicar para os meus filhos, para os meus sobrinhos. Fala que tem receita, João. Chama BNDES a receita. Para você formar sucessores, você tem que dar a oportunidade de eles empreenderem no seu próprio negócio. E a maioria dos pais, eles erram quando você fala do seu filho no teu negócio. Todos os pais querem que você seja a mesma pessoa. E cada filho, cada sobrinho tem uma característica. Como a gente trabalha numa indústria, a indústria ela tem muitas frentes de negócio. Você pode ser jurídico, você pode ser tributário, você pode ser engenheiro, você pode ser vereador, você pode ser marqueteiro. E dos nossos 6, hoje, 3 Bill e 3 da Carla, os 6 já trabalham dentro da empresa. E eles são complementares, cada um com dentro da sua característica. Então acho que a pílula do sucesso é deixar eles empreenderem no seu próprio negócio. E são todos com essa mentalidade de vendedor. Não, a minha empresa é empresa de vendas. Deixo isso bem claro para todo mundo. Empresa de alta performance focada em vendas. Todo mundo que entra dentro da empresa, não importa qual a área que ele tem, é pró-vendas. A alta performance ainda é famosa, esse negócio de alta performance, ficar acordando às 5 horas da manhã pra fazer live, correr, maratona, esse negócio ainda é famoso? Eu não sei, eu não tô acompanhando mais tanto. Mas ficou um tempo que era famoso isso aí, né? Na pandemia, inclusive, principalmente, isso ficou bem famoso, esse negócio de alta performance. Eu acho legal, tá? Hoje eu já fiz, assumo, tá? Eu fui muito nos gurus ali para poder entender um pouco mais. Eu obviamente vivi um pouco daquela rotina que eles propunham ali para poder entender um pouco mais. Não me arrependo, não faço mais, mas não me arrependo. Entendo quem faz também, obviamente. Mas tá, vamos em frente. Se eu trazer um jurídico para fazer um contrato, é pró-vendas. Se eu trouxer um financeiro, é pró-vendas. Se eu trazer um cara de compras, é pró-vendas. Todo mundo lá trabalha com um único propósito. E trabalha muito, né? Legal. A gente fala que a gente tem uma empresa que ela é uma indústria com um cara de varejo, que também é uma característica diferente das indústrias, né? Por quê? Porque é o seguinte, se o varejo vai bem, eu vou bem. Eu tenho que estar ao lado do varejo. Então, se o varejo trabalha 7 por 7, por que eu não posso trabalhar 7 por 7 se eu sou indústria? E a gente vai fazer essa transformação dentro da nossa companhia. Tanto é que o sábado hoje é o nosso melhor dia de vendas. Ou seja, você é uma empresa asiática no Brasil. Isso, com os desafios do Brasil. Eu estou pensando exatamente nisso. Porque esse é o modelo de vida do chinês, basicamente. Inclusive, tipo, o plano de governo do Partido Comunista Chinês é muito isso. Não vou pensar para agora, vou pensar daqui os próximos 100, 200 anos, com um modelo de estabelecer produção e fazer com que esse negócio seja em escala. Adib, bem-vindo aí ao Partido Comunista Chinês. Ao Politburo do Brasil. É o que tem lá. Esse é o nosso E grande ao mesmo negócio. tempo tem uma coisa que me encanta, o fato de você, quando você faz uma convenção, são seus parceiros, os revendedores, os distribuidores, eles custeiam a vida. Sim. A indústria farmacêutica ela tem por característica de fazer grandes convenções. Desde quando veio a pandemia, acabou isso. E aí eu falei, cara, eu quero transformar o meu setor. A gente começou um movimento de abrir pela primeira vez na história a convenção de vendas de uma indústria para o consumidor, ou para concorrente, ou para amigos, ou para parentes, que você teve a oportunidade de ir o primeiro, que foi no Ibirapuera, que foi aquele movimento. Uma loucura. 7 mil pessoas no Ibirapuera pós-pandemia. Depois nós fizemos, em 2023, o Roadshow pelo Brasil, que também foi legal, ter característica de regionalidade. E a gente foi aprender isso aí, que era o ano do nosso terceiro BI em 2023. Em 2024, nós fizemos o primeiro Summit farmacêutico, onde a gente reuniu 70% do mercado num evento dentro de um navio. Não, essa história do navio você vai, por favor, contar. Foi maravilhoso. A ideia foi o seguinte, concorrente não gosta de falar com concorrente. E a gente, como CIA, queremos ser capitão para unir esse varejo. A gente não está no mercado para destruir o varejo, a gente está no mercado para construção de varejo. Essa mentalidade aqui é muito louca pensando Brasil. Ah, Júnior, você vai falar mal do Brasil? Não, não vou falar mal, tem muitas particularidades que são extremamente positivas do Brasil. Mas essa mentalidade de mudança de mercado por brasileiros unindo os concorrentes é impossível. É praticamente impossível. Não é impossível, mas vamos lá. É quase que impraticável pelo ego, não tem outra palavra, dos empreendedores, criadores e tudo mais. É muito louco isso. E pela primeira vez na história, a gente conseguiu reunir 70% do varejo farmacêutico brasileiro num navio 3 dias. Aonde as pessoas puderam se conhecer e sair um pouco daquele ambiente de competição do campo e ir para o ambiente, você está entendendo, de negócio, de Mas foram network. elas que pagaram? Não, no caso do navio, Foram fizemos convites. No caso dos MSAs, o meu representante autônomo, ele custeia para ir no evento. Que loucura. É uma metodologia diferente, porque dá uma pressão também, né? Se você paga, você exige. Se você é convidado, você aceita. Tem diferenças aí, tá? E aí esse ano foi onde a gente realmente, acho que quebrou o paradigma
muito inspirado em alguns eventos que eu já tinha visto, que era o XP Expert e o VTEX. Eu falei assim, eu quero ser o capitão do setor em eventos farmacêuticos. Aí a gente criou o maior evento farmacêutico. Eu adoro fazer isso. Aqui, pausando, completamente saindo daqui. Mas espelhar um negócio que eu vejo que funciona em um setor e trazer o modelo para o meu setor, para minha realidade. Como que eu vou ser o XPTO de não sei o quê? Pego os exemplos de coisas que são legais naquilo, como eu adapto isso para o meu negócio e faço com que o meu negócio funcione dentro daquele negócio que funciona no negócio do outro. É muito difícil encontrar quem pense assim, mas pensar assim faz com que você consiga visualizar a solução onde só tem problema. E isso é muito doido. Do mundo. Foi realizado agora aqui no Expo Imigrantes em São Paulo. Passaram mais de 33 mil pessoas em 2 dias. Mas, João, parece um culto, né? As pessoas choram, gritam. A empresa ela tem que ter vida, ela tem que ter raça, ela tem que ter orgulho, sabe? Aquela coisa do sentimento, do pertencimento. E o que mais inspirou a gente nesse evento foi a cultura. Sangue amarelo. Exato, a cultura. Cara, pertencimento. Acho importante. Eu sempre fui a pessoa que vestia a camisa e sempre vestirei. Hoje eu opto por vestir a minha camisa porque eu moldei a minha empresa. Parei de ser eu presa, e eu acho que isso é até um puta tema de vídeo, é legal fazer, mas parei de ser eu presa para ser empresa, e é muito legal quando você veste a sua camisa porque você não tem opção. Mas, cara, você, de novo, voltando para o sistema Brasil de empreendedorismo, você vestir a camisa da sua empresa é o que normalmente as pessoas dizem que fazem, algumas delas inclusive fazem, mas com as condições de trabalho que são exigidas hoje em dia difícil. Seria interessante saber como eu não sei, assim, com profundidade, como é que é o modelo de negócio com os colaboradores da CIMED, mas pedir por isso, pro lance do vestir a camisa, é um negócio que, pensando no Brasil, é meio complicado. A cultura de você estar lá, consumidor, cliente, funcionário. Eles chamam de sangue amarelo. Meu sangue amarelo. O que é o sangue amarelo? É a cor da nossa empresa, é a vontade de fazer o diferente, é a transformação do setor. É um Brasil que dá certo. É o branding! É o Brasil com S, não é o Brasil com Z. Eu tenho orgulho de falar que eu sou brasileiro, tenho orgulho de falar que eu estou dentro do setor onde a gente não depende de ninguém no mundo inteiro. A indústria farmacêutica brasileira era maior que a multinacional no Brasil. E isso sobe a barra. Na hora que sobe a barra, você tem que ter os melhores do seu lado. E isso é uma empresa de alto desempenho. Mas você descomoditizou o genérico. Na verdade, o que a gente fez? A indústria farmacêutica, ela trabalha a marca do produto, ela não trabalha a marca dela. E aí, o que eu quis fazer? Eu quis falar de produto e começar a falar de marca. Então, hoje, a CIMED é mais conhecida do que os seus produtos. Foi uma transformação, onde a gente utilizou a cor com a marca para a gente ser conhecido pelos brasileiros. E hoje, 72% de todos os lares dos brasileiros têm produto CIMED. Mas é uma disciplina. Vocês fazem as coisas de um jeito tão disciplinado. E eu acho que muito do seu feeling, né? E do timaço que você tem. Primeiro que eu faço por amor. Eu amo o que eu faço. E eu tento, como líder da companhia, passar isso para os nossos funcionários. Por quê? O primeiro cliente do seu produto são seus funcionários. E a maioria das empresas esquecem disso. Então eu vou lançar um produto, quem vai saber primeiro é você. Não é o consumidor final. Por quê? A partir do momento que ele entende... Não é teu lucro de tantos bi, hein? É teu colaborador. Anota. Que ele faz parte daquele lançamento, ele leva para casa dele, ele leva para a família dele, que leva para os amigos, e na hora que eu entro em campo, eu já entro para dar show com o produto. Então existe todo esse trabalho que a gente faz. Cara, só nesse ponto dessa piadinha aqui, eu acho que entre você pensar desse jeito e você de fato agir desse jeito tem um abismo. E eu não estou dizendo que o Adib aqui não esteja mentindo nem nada do tipo, ou só falando para poder ficar bonito no vídeo, acho que não é isso. Mas, cara, se os empreendedores do Brasil ouçam, se vocês tivessem essa mentalidade, muita coisa seria muito mais legal. E pautas que são grandes pautas sequer seriam pautas. Exemplo, escala 6x1. Sabe? Eu não sei qual é a posição do Adib, por exemplo, com relação à escala 6x1. Mas, se eu consigo fazer com que o meu colaborador esteja motivado a ponto de comprar esse discurso aqui, e não só ficar no discurso, mas entrar na prática, eu consigo fazer com que esse cara trabalhe 4 dias por semana extremamente motivado, entregando resultado pra cacete. E ele vai viver, e eu vou incentivá-lo a viver os 3 dias que se tem na semana, que é um negócio que talvez o João Adib não concorde, porque ele fala que o sábado é o melhor dia do mundo para vender, e o caralho é 4, perdão. Mas eu consigo fazer com que ele viva 3 dias da vida dele ali durante uma semana, se ele melhorando a sua capacidade de venda, ele dedicando tempo a coisas que vão engrandecer ele e outras coisas mais. Mas, mentalidades e mentalidades, vamos ver. Faz muito de cultura, de pertencimento, que a maioria das empresas nacionais esquece um pouco disso também. O que muda no olhar e na prática de um gestor que, além de CEO, é dono da empresa? Né? Tem uma diferença nisso? Tem.
Foi uma diferença que eu fui aprendendo, né? Eu nem que falo que tem hora que eu tiro o chapéu, boto o chapéu, tiro o chapéu, boto o chapéu. Tem hora que eu falo como vendedor, tem hora que eu falo como cliente, tem hora que eu falo como CEO. Então eu vou me transformando dentro da necessidade. Eu faço parte do time, entendeu? É um time de integração. Não é simplesmente porque eu tô naquela cadeira, eu sou isolado, eu só faço aqui. Muito pelo contrário. A gente adora, dentro da empresa, as pessoas que participam, que sejam participativas, independente do cargo que você tem. É uma característica muito nossa isso. Como é que é a história da carreira? Responda e-mails. Trabalhe organizado, faça seus cronogramas, seja demandado e cumpra e demande. Essencial. Médico. Quer dizer, aliás, é uma sequência de coisas que surpreendem o mercado, né? Então, só os amigos até perguntam, cara, não para. Não para. Não para. Imparável. Não para. Não para. Como é que veio isso? Cara, tudo começa numa abordagem de uma empresa que me abordou no sentido de eu querer distribuir as balas para eles, que era a bala FIRI. Até porque a CIMED ela tem uma cadeia de distribuição própria e por meio dessa cadeia a gente dá acesso a praticamente 98% de todos os PDVs do Brasil. Que por sinal nós somos a única empresa na América Latina a ter essa cadeia de distribuição. Tá? E aí, em cima dessa abordagem, na verdade a característica nossa é só distribuir aquilo que a gente... Maneiro e difícil, porque, cara, o Brasil é enorme, né? Não sei se todo mundo se liga nessa pequena particularidade. Maneiro. Fabrica. Surgiu a ideia de fazer uma collab. Aí dentro dessa collab a ideia foi pegar os principais sabores das balas dele, anexar ao hidratante labial, que o brasileiro aí do mercado de hidratante labial do Brasil era muito pequeno. A gente lançou essa tendência e, por incrível que pareça, em 18 meses já vendeu 2 bilhões de reais para o consumidor final. E isso é legal porque isso é uma collab que resolve um problema, trazendo coisas divertidas. Nossa, o Adib ficou feio aqui. Sei lá, Acho que ficou menos feio agora. É uma collab que resolve problema. Grandes marcas querem fazer collabs e, tipo, ignoram um problema, ignoram trazer uma solução para o consumidor final. E aí vira uma collab só pelo ego do diretor de marketing, diretor de produto, sei lá o quê. Essa aqui foi legal porque uniu o problema, né? Porque as pessoas, elas têm, tipo, precisam estar com lábios hidratados e tudo mais, com coisas bonitinhas, gostosinhas, que eram o saborzinho do negócio. Isso aí foi uma puta sacada, assim, irado demais. Não consumo, odeio, inclusive, qualquer coisa que fique na minha boca aqui, manteiga de cacau, essas coisas, odeio, nunca usei, não tendo a usar, mas bato palma porque isso aqui resolveu um problema. Marcas, atenção, resolvam problemas. 2 bilhões, 40 bilhões de unidades. E você conseguiu fazer com a Madonna. Sim. Quer dizer, agora, quando você veio com essas coisas, porque as pessoas não perguntam pra você, João, você bebeu? As pessoas perguntam, impossível. Na hora que alguém fala pra mim impossível, você me arrumou um problema. Eu sou um cara que eu vou até o final, como um bom vendedor, né? O vendedor é aquele que não aceita não. Qual é a mentalidade diferente do vendedor do burocrata? O vendedor é aquele que ele tem que se transformar na frente do cliente. O burocrata, ele chega lá e ele dita a regra. Ele é todo planejadinho, né? Ele é E o vendedor, ele tem que se transformar na frente do cliente. Acho que a grande característica que eu tenho hoje é essa transformação. Eu sou o cara que eu tenho facilidade de comunicar, independente da classe que eu trabalho. Eu navego em todas as classes. Cara, esse lance de você não falar que não dá, eu também tenho uma dificuldade do cacete com isso. Que, mano, você fala pra mim que não dá, que aí eu vou transformar a vida no inferno, de verdade. Todos os meus colaboradores, as pessoas que já trabalharam comigo, sabem disso. A pessoa quando fala não dá, eu falo por que não dá, ela não sabe o que fazer, eu já falo, então arruma um jeito de dar. Pessoas que chegam pra mim, que não são meu colaborador, mas tá acima de mim, fala que não dá, por que não dá, e aí eu vou infernizar ela até ela me dizer o porquê que não dá, porque, cara, tudo dá. E eu adoro a ideia do papel aceitar tudo, sabe? Monta uma mecânica, vamos montar uma mecânica aqui e vamos tentar propor coisas diferentes. Agora, você chegar e falar que não dá, Deus amado. Eu vi você falando para meus colegas de Harvard, eles foram à loucura, né? Porque... Você acha que essa a sua maneira de encantar, de falar, você vende seu peixe, né, para as pessoas? Exatamente, acho que essa é uma característica, quando o olho brilha, o coração fala, a pele vibra, é outra pegada. É outra pegada. Eu sei. É outra pegada. É o tesão mesmo, sabe aquela vontade? O tesão, tô com tesão, vamos fazer, então vamos fazer. Esse último evento seu foi inacreditável. Qual era o tamanho dele, João? Uma coisa... 40 mil metros quadrados. 40 mil metros quadrados, 16 estandes de marcas. Onde esses estandes, a gente não simplesmente estava lá para mostrar o produto, a gente estava fazendo ter uma experiência. Só para você ter uma noção, as pessoas ficando em torno de 1h30 em cada fila de estande. 1h30, Nizam. Ou seja, Disney, né? Não, boa. Disney. Tanto é que do ano que vem vai chamar CIMED Land. Até porque se tornou uma experiência os estandes. Se você ficar feliz numa fila 1h30, é porque alguma coisa diferente tem ali. Foram 3 dias de evento. Na parte da manhã, no primeiro dia, um evento que a gente faz muito legal, que a gente chama todos os nossos fornecedores. E essa vez a gente chamou novos fornecedores. Só apareceram 1.800 fornecedores. Tá bom pra você ou não? Onde a empresa apresenta o plano de trabalho dela de 2025. Na parte da tarde, a gente faz a convenção de vendas. E nos outros 2 dias, aberta ao público e aberta a clientes. E aí onde a escola de samba lá entra na passarela. Aí começa. E vamos lá, vamos pensar em termos mais simples aqui. Bicho, você atrair essas pessoas para esse lugar já é difícil. Você reter essas pessoas 1h30 em cada stand é difícil pra cacete. Não é pra qualquer um, não.
Trabalho com marketing há algum tempo, entendo que, bicho, é de bater palmas e se não gostar, é de tentar estudar aqui para poder não gostar, mas entender e replicar, porque não é fácil. Deu mais ou menos 16 horas de conteúdo de palestra, onde 5% dessas 16 horas ficaram vagas, o resto lotado para plenário o tempo inteiro. Você é um caso típico daquela pessoa que o cara fala no início isso não vai dar certo Isso e no final fala como é que ele fez, né? Exatamente. Eu vejo de fora, assim, várias vezes, e muitas vezes as pessoas não sabem que a gente é muito próximo, dizendo, o cara é doido, isso nunca foi feito, não é assim. Como é que você faz seu time passar pela essa barreira de um monte de, como é que se diz? De ideias. De ideias contras, de dificuldades. Assim, nós somos uma empresa por característica muito colaborativa. Então, por mais que a gente fale que... eu acho que você é ansioso igual eu sou ansioso. Certo? Todo ansioso, ele não gosta de guardar segredo, ele gosta de tirar pra fora, senão a gente entra em depressão. Concorda comigo? Isso é uma característica nossa. Então, por incrível que pareça, o que mudou muito na minha vida nos últimos anos? Eu percebi rapidamente que se eu não planejar esses grandes acontecimentos, eu não vou conseguir realizar e eu vou virar um frustrado. Então, hoje, o planejamento na minha vida hoje é essencial para aquilo que realmente eu quero fazer diferente. Legal. Então, o MSA, ele acabou agora, a gente fez o fechamento do projeto e a gente já começou a construção de 2026. Por quê? Porque a régua aumentou. Toda vez que você surpreende o teu público, a expectativa é gigantesca. E aí o que acontece? Se a gente não tiver esse alinhamento, a gente não consegue passar por essas dificuldades. Acho que é aí onde começa toda a narrativa, né? Porque hoje, vender é muito fácil. Se você tem o produto, se você tem preço e se você dá prazo, qualquer um faz. Só que hoje o que mais o cliente quer são experiências, são histórias. E eu adoro construir prateleira. Eu não... Para tudo. Seja uma venda de produto X, para você tá na internet principalmente, cara, se você não chama a atenção das pessoas para você, e hoje em dia as pessoas estão muito afeitas a consumir histórias, como o João tá falando, e histórias boas, porque tem muita oferta de história também. Mas as histórias não são tão boas, apesar de ter muita oferta. Então, quando você conta uma história boa, você atrai as pessoas. Não tem jeito. Eu sou destruidor de prateleira. O que isso é? O que significa? Destruir prateleira é baixar a margem e querer vender mais e não ajudar o seu cliente a vender. Construir prateleira, o que é? É poder ter o produto certo, com o consumidor certo, poder construir a prateleira e o cara crescer o negócio dele e não perder o negócio dele. É uma indústria com característica de varejo. Essa é a nossa pegada. E ter o público certo para o seu produto. Porque o Brasil hoje, Lisão, tem muitas características diferentes. Quais são? O segredo de uma empresa nacional hoje é ela pensar regional. Se a gente ficar aqui, em São Paulo, eu tenho certeza que o hábito daqui é diferente da Bahia. Com certeza. Você concorda? Absolutamente. Só que a maioria das empresas nacionais e as multinacionais, elas não entendem esse Brasil regional. E aí onde a CIMED se destaca. Que a CIMED não é de um estado, a CIMED é de todos os estados. A minha comunicação no Amazonas é diferente da minha comunicação no Rio Grande do Sul. Pô, mas esse negócio aí, com certeza não é de agora, eles devem estar nisso daí há bastante tempo pensando assim. Estão há muito tempo fazendo isso? Óbvio, mas eles estão há muito mais tempo pensando assim. Ou seja, esse sucesso todo, de novo, mais um motivo para bater palma. E, obviamente, eu vou falar muito aqui, mais um motivo para bater palma em todos os vídeos que eu for reagir nesse negócio aqui, porque, cara, os caras não estão na posição que estão e não estão fazendo o que estão de sacanagem. Pode ser que tenha um ou outro sacanagem, e aí com muita verba de governo, para poder fazer esse negócio fluir. Mas, maneiro. Só que talvez, dependendo da região, o produto é na mesma época, e dependendo da região, são sazonalidades diferentes. Nosso país ele é continental. Tá frio aqui, calor lá. Adianta eu falar de gripe, você dá um calor do cacete lá pra cima, não vai vender. Aí o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um portfólio adaptado para aquela região. E a gente consegue fazer isso. Por isso que quando a gente entra com a massa. Mas o que eu acho incrível, João, que é o seguinte, você está falando de coisas audaciosas, mas eu que conheço você de perto e já ouvi você falar várias vezes, você tem um controle muito forte da cadeia de custo. Sim. Como é que você fez isso? Que é interessante falar eu acho que é legal isso. A gente, em 1990, eu montei uma cadeia de distribuição. Eu percebi que a gente sofria para aumentar o nosso mix de produto. E eu vi o modelo da indústria dentro do Brasil, estou falando em 90, tá? Todo mundo acha que a história da CIMED é uma história de 10 anos, de 5 anos. A história da CIMED é a história de mais de 48 anos. Então a gente está falando de distribuição há mais de 30 anos no Brasil. E eu falo para todo mundo, distribuir no Brasil, Lisão, é 10 vezes mais difícil do que fabricar. Fabricar é a coisa mais fácil. Você fabrica e promove. Vai distribuir. Aí, China, cadê os trens? China! Diferente. E o Brasil hoje é formado de pequenos empreendedores. No meu setor são quase 100 mil farmácias. Dessas 100 mil farmácias, 75 mil farmácias são farmácias independentes. Aquele cara que tem uma loja. Será que o João Adib, ele é a favor ou contra a China colocar um monte de trem cortando o Brasil? Boa pergunta. Que ele abre e que ele fecha. Como é que esse cara é tratado no mercado? Inadimplente, carroça, canseira. Sabe como é que ele é tratado na CIMED? Como um herói. Porque ele, a soma dele, é o meu maior cliente. E eu consegui fazer isso através desse modelo de verticalização que todos os estados do Brasil hoje a gente tem uma base própria. Com isso, eu sou agente de microcrédito desse pequeno empreendedor. Então, tudo aquilo que eu lanço, eu levo para eles. É do pequeno pro grande, não é do grande pro pequeno. Ou seja, você não fica na mão daqueles caras que te apertam. Faz parte. O que aperta faz parte. Você tem as redes, você tem as médias redes, você tem as contas regionais, você tem os piqueiros. Só que eu comecei pequeno. E quem me ajudou a crescer foi o piqueiro. Por que eu não vou estar do lado do piqueiro agora?
Entendeu a jogada? E essa união é muito forte. As empresas brasileiras, que elas têm esse olhar pro pequeno, ela cresce. As empresas... Me encanta, vamos falar aqui até em espanhol, mas sério, me chama muita atenção o CEO que domina o negócio completo dele. Isso é muito foda. Mas, Júlio, não deveria ser exatamente assim sempre, sim. Mas, Júlio, como não é? Pois é. Tem que ser o que tá cagando a operação, tem que ser o que tipo, não entende como que a operação rola. Maneiro. Para você ter uma empresa do tamanho da CIMED, deixa eu pegar essa luz aqui, ter uma empresa do tamanho da CIMED, você conseguir entender a operação nesse nível aqui, legal. Empresas brasileiras que elas estão concentradas nos grandes. Tô elogiando milionário, hein? Milionário, talvez, milionário, não sei. Tô elogiando muito. Fica aí o meu protesto contra mim mesmo. Elas não aproveitam todas as oportunidades. Mas você vai na cadeia inteira, né? Eu vou, desde a parte de P&D, que é uma característica da indústria farmacêutica, onde a gente tem hoje mais de 500 profissionais no P&D, Tanizan. 500, que isso é bem legal. A gente tem a cadeia de verticalização da embalagem, porque dependendo do produto, a embalagem é mais cara do que o produto final. Isso é que eu acho fantástico. Aí você tem a indústria, você tem a distribuição e praticamente fechou o nosso ciclo. Agora, eu criei uma plataforma em parceria com o Safra, que vai revolucionar o mercado farmacêutico. E eu adoro a escolha dos seus parceiros, né? Davi também é um cara disruptivo no mercado. Chamei ele, falei pra ele qual que era o meu desafio, ele adorou, falou, João, quero estar dentro dessa jornada, e nós lançamos agora no MSA, a gente chama de foguete amarelo, que é a prateleira infinita. Como assim? Prateleira infinita. Qual é a dor do pequeno empreendedor, Diego? Qual é a dor do cara? Capital de giro. Qual é o custo do Brasil hoje? 15%. Como é que o cara cresce? O cara não cresce. Eu tenho um portfólio de 600 produtos. Se eu botar os 600 produtos lá, der um prazo, ele não vendeu o produto que o que vai acontecer? Inadimplência. Não é isso? Eu tenho que estar ao lado desse cara, eu tenho que fazer uma transformação. Então o que eu fiz? Eu criei um programa, que é onde você entra nessa estrutura que chama Foguete Amarelo, você vai fazer parte dessa estrutura, eu boto o produto na tua prateleira, ok? E você só me paga na hora que você vende. Isso é incrível, porque é o pensamento da abundância, né? Porque o sujeito que ele joga na retranca, ele só vê problema. Não, eu não vejo problema, eu vejo solução. Aí que tá o negócio. A hora que eu comecei a perceber que esse pequeno eu não comecei a crescer mais, eu falei, eu tenho que ver as dores deles. Foi quando eu comecei esse projeto, que já tem 2 anos e meio, que foi testado, preparado, organizado, e a gente montou uma nova BU dentro da estrutura. Essa onda começou com 150 farmácias. Até o final de abril eu já tenho 1.000. E a gente tem como objetivo, no final de 2026, a gente ter 10.000 farmácias conectadas à plataforma do Foguete. Agora, você é o masterchef do seu marketing. Isso. Né? Eu dou hospital. Isso vai dar a conar, hein? Eu dou hospital aqui, hein? Mas não é verdade. E tem um senso, né? Assim, eu vejo que você mesmo vai criando as coisas, né? Uma linguagem digital forte. Isso. Produto que não tem cara não vende. Produto que não fala não vende. E eu, como vendedor, a vida inteira aprendi a falar. Por que eu não posso fazer propaganda do produto que eu fabrico? Qual o problema de eu botar a cara? Eu, como vendedor, eu boto, eu credibilizo, mas eu agora não posso falar com o consumidor final. Qual o problema? Acho que eu quebrei um pouco essa bolha. Certo? Acho que uma coisa era falar com o meu cliente, que já era disruptivo. Ah, você é industrial, você não é distribuidor, sabe aquela coisinha? Eu sou vendedor. Então, a partir do momento que eu falei com o meu cliente, eu falei, agora eu tenho que começar a falar com o meu consumidor. Aí eu vou falar um negócio aqui que, cara, eu já fui muito certificado no LinkedIn somente e aí vai muito na cabeça das pessoas, cara, eu não tô pra vender nada e fique muito claro, mas inclusive com colaboradores íntimos meus, eu sempre coloco muito isso na cabeça, tipo, mano, você vai fazer o que você está se pagando para fazer, você está coberto de razão. Agora, se você se especializa a construir coisas diferentes, garantir novas habilidades, você se destaca muito. Para ele é fácil, ele já é o dono, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, quem está começando no mercado e quer refletir sobre crescimento de mercado, às vezes as pessoas estão começando, por exemplo, na publicidade, não faz ideia do que querem fazer. E aí começa o social media, todo mundo muito digital. Eu faço marketing digital. O que é marketing digital? Eu vou postar no Instagram. Não é, gente. Tipo, o que é marketing digital de fato? Marketing digital é uma porta de entrada igual a massinha. É a porta de entrada para as drogas. Bicho, dentro do marketing digital, você vai com social, legal. Agora, dentro do social ali, como é que você vai fazer um bom atendimento? Como é que você vai fazer um bom comercial? Como é que você vai fazer uma boa produção? Um audiovisual legal, uma pós-produção? Uma série de coisas, cara, você vai entender o que você quer, e dentro disso que você quer, você vai se especializar cada vez mais, você vai se tornar um especialista naquilo, vai entender como funciona uma série de outras coisas. É muito fácil falar quando você já é chefe, eu sei, sabe? Eu já fui tentar muita coisa, já desenvolvi muitas profissionais legais, e a minha cabeça foi muito sem, cara, você quer fazer só isso daqui? Legal, faça. E aí, se a empresa vai cortar esse negócio, bacana. Agora, muito possivelmente não vai, porque hoje em dia
quem não é multitask está ficando muito para trás. Tá? Ah, não ser explorado. Cara, talvez sim. Tá? Talvez sim, porque o mercado aí, você com o capitalismo, uma série de coisas que eu desisti de brigar contra, tá? Se eu pudesse acabar com o capitalismo, acabar, tá? São os esquerdistinhas aqui que tem essa sensibilidade. Mas eu sei que eu não posso, eu não vou dedicar meu tempo para poder brigar contra isso. Essa é a sociedade? Ok. Como é que eu consigo me sobressair dentro dessa minha realidade? Eu escolhi, dentro do campo do mercado de trabalho, ser multitask. Então, eu comecei como social, legal. Depois eu fui abrir câmera, depois eu fui fazer produção, depois eu fui produção de show, depois eu fui fazer audiovisual, aprendi a dirigir, eu já teve uma coisa ou outra, então gravava roteiro, daqui a pouco eu estava editando, daqui a pouco eu estava fazendo outras coisas, o que me levou até aqui. Hoje eu sou um publicitário que consegue entender as dores do profissional de atendimento, consegue entender as dores do profissional executivo comercial, consegue entender as dores do diretor de criação, consegue entender diferentes de dores. Por quê? Eu fui caminhando todo esse lugar. E é um pouco o que ele está falando aqui. Se você não coloca nessa posição, se você vai ficar trabalhando, não sei se dá, não sei se eu vou, não sei o que, bicho, você vai ficar muito atrás. Essa foi a informação que a empresa, porque na verdade a empresa não é do João. A empresa é nossa. E quanto mais eu replicar essa cultura, todos entram com essa pegada. E acho que essa foi a transformação que se tornou a CIMED hoje, a empresa mais digital do mundo, do nosso setor. Do mundo. Você baseia em que dados para falar isso? O nosso setor ele é muito old school. Ele é muito old school. Ou você tem os produtos de higiene e beleza, que não tem uma cara, tem uma marca. Ou você tem a indústria propaganda do médico. Então, onde eu estou? Eu estou no meio. Eu estou exatamente no meio. Eu usei um pouco da influência do digital, agora com a força da televisão aberta. Que a união desses dois é uma potência. Eu era o Joãozinho, quando eu comecei. Depois eu era o filho do seu João. Depois eu virei o João. Depois eu virei o João Adib. E hoje eu sou o João da CIMED. Olha que louco isso. Hoje eu tenho 5 nomes. E eu fico besta, assim, porque é uma audácia, né? Porque isso, ao mesmo tempo que é um sucesso absoluto, ele expõe tua família e tua vida. Quer dizer, há um sacrifício nisso. Tem uma doação, né? Acho que tem todos os acordos dentro de casa, né? Porque perguntam pra mim qual é o sucesso do modelo digital. Desde que as pessoas elas entendam o que você faz, não o que você tem. No primeiro momento você segue a pessoa pelo que ele tem. Só que ele tem, ele já tem. Mas beleza, como é que ele faz para ter? A partir do momento que você começa a mostrar, você começa a criar uma... Mas as brasileiras perguntam isso. Infelizmente, é uma dor. Mas eu não se pergunto isso. Aí, João, não sei se você vai achar que você tomara que sim, tá? E eu tenho essa perspectiva. Trabalhe com as pessoas que seguem, te acompanham, tem que ser assim. E influencia as pessoas que são seus amigos, que são formadores de opinião, a pensar assim. E você que está comigo aqui, que tem um pouco dessa capacidade, influencia as pessoas a pensar assim também. Como que eu faço isso? Não o que é isso. O que é isso, as pessoas não querem saber. Elas só querem qual é o sucesso. Hoje é legal. Você anda de helicóptero, você está de carrão e tudo mais. Agora, como que eu chego a esse carro? Como que eu chego a esse helicóptero? Qual foi a jornada disso aqui? E aí, de forma mais simples e como se estivesse vendo uma criança de colo não também, mas uma criança, como fazer? Aí a gente tem um potencial de transformar a cultura brasileira. Do contrário... E os fãs da marca se tornam consumidores do único propósito e uma coisa vai batendo na outra. Isso é muito forte, Dizan. Você imagina que a CIMED hoje, ela tem 5 mil influentes. São os nossos funcionários. Quanto custa 5 mil pessoas postando você simultaneamente o lançamento de um produto? E com muita paixão. Né? Faz pra mim, vê pra mim, calcula pra ver. Me fala uma agência que vai trazer 5 mil influentes pra postar ao mesmo tempo, no mesmo segundo, no mesmo minuto. São os rituais. Isso vira paixão. Você falou que é uma seita. Não, mas é uma seita no melhor sentido. É um negócio apaixonado. Sim, de fazer a transformação, de mostrar o diferente, de cantar, de vibrar. Isso eu acho lindo. De relacionar, de ter o seu grito de guerra. Você vai no jogo de futebol, você não grita, você não torce. Quanto tempo você torce pra empresa que você trabalha? E você é o torcedor, você é um homem que ama futebol. Eu sou técnico, eu sou jogador, eu sou torcedor, eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou entrar no jogo. Como é que é isso? Eu tenho um pouco de pena dos seus concorrentes, porque eles estão todos dentro das caixinhas. Não deve ser fácil lidar com uma pessoa que tá que nem bárbaros no portão, sabe assim? Cada um joga com a sua fortaleza. Acho que a gente conseguiu criar essa fortaleza, que é o que nos trouxe até agora. Já passei por muitas provações, você sabe disso. Muita discriminação. É? Muito. Em que sentido, até porque João? quem faz sucesso no Brasil hoje é errado. Opa, é ofensa pessoal. Mas a gente tá mudando um pouco essa característica. O brasileiro tem que se orgulhar de quem faz sucesso. Eu tenho orgulho de você. Eu também tenho orgulho de você. Já te dei uma entrevista e falei isso pra todo mundo.
Por quê? Porque, pô, quero ter sucesso, quero ter sucesso, e o brasileiro tem que ter essa visão. Como você essa Até porque se você não se orgulha de seus amigos, você tá andando com gente errada. Exatamente. Qual é o problema de você andar do lado de gente, de pessoas que estão bem? Não tem problema nenhum. E aprender com as pessoas. E ter os melhores. Não tem problema, mas desde que você, na minha visão, esse sou eu, tá? O que eu quero dizer com o João Adib da CIMED, João da CIMED vai agir na vida dele, tá? Mas quando você tem essa perspectiva de mundo e você trabalha que outras pessoas têm essa perspectiva também, cara, essa luz aqui acaba comigo. Eu acho legal. Eu acho muito bacana. Agora, você só é essa pessoa que fica nessa bolha aí e tudo mais. Também não dá pra imaginar as pessoas faz isso. Mas tipo, a caixa, você vai manter na sua caixa, você vai impedir outras pessoas de chegarem na sua caixa. Do nosso lado, né? Isso que eu falo, com aquilo que eu não sei, dentro desse time de alta performance, eu tenho que ter os melhores. Então eu tenho o melhor CFO, eu tenho o melhor RH, eu tenho o melhor diretor industrial, eu quero ter o melhor do meu lado. Pra eu ser o melhor, eu tenho que ter os melhores. E aí entra um projeto de meritocracia muito grande. Porque o ganha-ganha, né? A empresa, sabe aquele sonho americano? Eu quero trabalhar naquela empresa porque eu quero enriquecer naquela empresa. O brasileiro tem que ter essa visão. O funcionário tem que enriquecer e construir os sonhos da empresa que ele trabalha. E aí você vai puxando essa onda toda. Concordo, e aí, de novo, concordo com alguma ressalva, porque a cabeça do empreendedor brasileiro, principalmente, ela é muito voltada, tipo, vamos ter essa cabeça assim, eu quero que quem esteja comigo, na vice-presidente da casa do caralho, na liderança, diretoria do meu pau de óculos e do resto da casa do caralho também, ele possa, vamos dar X% de bônus, não sei o que, isso não é nada. Chega na hora da visão do lucro de verdade, não existe. Aí, no final das contas, as pessoas estão recebendo pizza para poder ficar trabalhando 20 horas por dia, tá ligado? Essa é a realidade do empreendedor, da grande parte dos empreendedores brasileiros. Não estou dizendo que é o caso onde, da CIMED, tá? Mas entra-se muito nessa lorota de que vamos vestir a camisa, etc. Eu acho que, mano, sim, profissional, você precisa vestir a camisa de onde você está. Não porque a pessoa que está te pregando merece isso. Sim, porque você vai se estabelecer como profissional muito fora de série. E você vai conseguir fazer coisas que outras pessoas não vão conseguir fazer. E você vai ser um grande diferencial e você vai conseguir fazer um negócio que é fudido para toda a carreira. Você vai pensar na tua carreira, você não vai pensar na empresa que você está. Você não é a empresa que você está. Você é você. Você é o seu profissional. Profissionalmente falando, obviamente, não é só profissional, óbvio. Mas, bicho, se você tem essa mentalidade e você consegue aprender esse negócio, se você quiser empreender, você vai empreender muito melhor. Que hoje é o meu caso, tá? Se você quiser apenas crescer numa companhia e tudo mais, você vai se tornar tão insuportavelmente bom que não vai faltar café para você. Essa é a realidade. Agora, se você for protocolar, cara, você vai ser só um funcionário medíocre, mediano, que vai ser protocolar. Escolhas, não estou dizendo coisa boa ou ruim, tá? Mas eu entendo a personalidade dele, mas esbarra-se muito nessa questão do empreendedor brasileiro que ele quer foder o colaborador. Essa é a realidade. Às vezes, indiretamente, tá? Não vou dizer que todo mundo queira foder o amiguinho de sacanagem, tá? Mas, às vezes, indiretamente quer foder porque ele quer tirar do bolso dele. E vamos falar, entender capitalista, ele não está errado. Ele está errado eticamente, moralmente, mas ele não está errado. Mas são questões. Você está desmontando um pouco aquele conceito tradicional da empresa familiar, né? Porque ela é familiar, mas ela tem uma levada. Até porque, vamos ser justos, algumas das empresas mais famosas do mundo são familiares e continuaram. Como é que isso começa com seu pai e o que é que ele traz para você? Seu pai é um grande ídolo seu. Meu pai, eu honro ele, em todas as vezes onde eu me apresento, eu honro meu pai. E aquilo que eu falei, porque eles me deram a oportunidade de eu empreender e enriquecer no meu próprio negócio. E com essa possibilidade que ele me deu, eu consegui transformar isso para os meus filhos. Tenho 5 filhos, os 3 mais velhos trabalham comigo e 2 pequenos ainda não trabalham, o João e a Chay. Um tem 10, outro tem 5. Desde quando os 5 nasceram, eu sempre introduzi eles dentro da empresa. Toda vez que eu chego em casa, eu chego trazendo alguma coisa na empresa e tento mostrar para eles o valor que aquele produto tem. A partir do momento que eles entendem que aquilo faz parte do ambiente deles, começa o quê? Começa uma união em prol do negócio. E o que eu consegui fazer nessa transformação? Quando eu comecei a trabalhar, a empresa era muito pequena. Aí você faz um todo. Hoje a empresa é grande. Hoje a gente tem 6 mil funcionários. Então você pensa da seguinte maneira. Meu filho não me reporta direto a mim, nem minha filha. Tem pessoas em volta deles que ele se reporte. Só que essas pessoas, principalmente quando a gente está em cargos de alto escalão, eu falo muito para eles. Aprende com eles e ensina para eles. Entendi. Como se fosse o teu filho, sabe aquela coisa? Corrija e faça a tua rota. E a gente conseguiu botar os 6 hoje em cargos de alta performance. E em detalhe, todos são complementares. Isso é bacana. Isso é mais legal ainda. A Esther na agenda SG, a Bruna no marketing da estética, o Eduardo na área comercial agora com a gente, o Adib no comercial, a Juliana no estratégico.
Entendeu? A minha irmã na indústria. Então vai se adaptando e vai crescendo. E essas coisas vêm... Eu tô pensando aqui no que foi minha vida, né? Meu pai, ele é um cara honrado pra cacete, uma pessoa incrível, mas não, ok. Meu pai foi gerente por muito tempo da Drogarias Pacheco, loja, tá? Meu pai não conseguia tratar nada disso aqui que ele tá falando. Meu pai trazia pra casa problema e, tipo, tristeza, trabalhando por uma merreca. Assim. Eu não sei, até hoje não sei quanto vai ganhar, meu pai não gostou de falar sobre isso, tá bem, é direito dele. Mas conseguir fazer com que esse tipo de mentalidade na sociedade agressiva que a gente vive hoje não, desde sempre, é muito difícil. Não é muito difícil. Fica mais fácil se você é o dono, óbvio. Mas, João, fica aí a dica, se você puder. Estimula os ponta final, que são fudidinhos, um pouquinho mais do que o normal. O normal não, um pouquinho mais, talvez, da realidade. Estimula eles com o que for possível, obviamente, a eles ensinarem também os filhos deles a esse tipo de coisa, sabe? Porque, tem todo mundo influenciador, e tudo mais, mas como é que essa pessoa está mirando o futuro filho dela de uma maneira positiva? Eu acho que isso pode ser legal aí para você. Fica aí mais uma dica. Que meu pai me deu um dia, e não foi porque ele não quis, porque talvez não tivesse essa mentalidade, talvez os seus colaboradores influencers eles consigam. Isso é muito legal. Vem do seu pai e foram coisas que você foi personalizando, né? Conforme a empresa foi crescendo, a gente foi se adaptando. Óbvio que 48 anos de história passou muita gente nisso. Por isso que eu falo que todo o reconhecimento que a gente tem hoje não é no momento que a gente está vivendo agora. Foram esses 48 anos que trouxeram a nossa reputação e que fizeram hoje a CIMED ser reconhecida globalmente, né? Acho que isso foi a maior chancela que eu consegui carregar nos meus 53 anos de vida. Ô, João, qual é o profissional que não dá fit com a CIMED? Que você fala, esse cara aqui, ou essa pessoa aqui não vai dar? Vou te falar um negócio, nos últimos 3 anos, eu não olhava o RH como uma área muito que me pertencia. Desde quando eu comecei a entender que o RH era uma peça fundamental dentro da companhia, porque ele fala de pessoas, eu comecei a me dedicar muito no meu tempo, principalmente a não errar nesse fit cultural da contratação. No início, né? No início. É muito fácil contratar. A gente, empresário, a gente nasce para contratar, a gente não nasce para demitir. Só que teve uma demissão, teve erro dos dois lados. E um dos principais fatores do erro é esse fit cultural, por incrível que pareça. eles são loucos, eles acordam 5h30 da manhã e fazem live 6h30 da manhã todos os dias. Pô, se você não gosta, não vem trabalhar comigo. Você tem um direito. Você concorda comigo? Não dá pra ser vegetariano em churrascaria. Exatamente, não dá. Então você não gosta de churrascaria? Então beleza. Então acho que isso é fundamental. Então quando você começa a entender isso, hoje tá mais fácil contratar. Porque as pessoas, por incrível que pareça, vêm pra essa vontade. Puta, eu quero fazer parte dessa seita, dessa cultura. Sabe, eu quero acordar 6h30 pra ver uma live, eu quero entender o negócio, eu quero fazer parte desse sucesso. É top. Ô, João, você é apaixonado por futebol? É doente. Doente, né? Doente. Eu vi que a tua família é corintiana, mas não tem problema que ainda não acabou. Não, o importante é ter saúde, né? Eles são engraçadinhos. Tá aí uma coisa que não tem nem remédio nem cura, futebol. Não, futebol, isso. Né? Isso. Donata é corintiana pra valer. Não tem problema. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, João. Mas ao mesmo tempo você foi pro patrocínio da seleção brasileira e futebol é um negócio que tem as suas circunstâncias, né? Como é que você navega com os altos e com os baixos do futebol? Uma coisa é a paixão que eu tenho pelo futebol. Palmeirense. Palmeirense é CPF. E o meu CNPJ são os times que eu patrocino. Concorda comigo? Sim. Vamos ali. Então uma coisa é minha paixão, igual eu tô no Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro sabe que eu sou palmeirense. E quando eu tô dentro do Cruzeiro, eles batem pau porque eu tô apoiando o time deles. Lógico. Zero problema. Zero problema. Como agora a gente entrou no Náutico, como a gente tem vários times. Quando a gente abre a seleção brasileira, eu acho que você sabe que você também tá por ali por perto, sabe do desafio. Eu acho que a seleção desconectou do povo brasileiro. O Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país da música. Se você for ver essas duas coisas, são as coisas que mais se utilizam no Brasil hoje. E a gente desconectou, por quê? O futebol mudou, o Brasil não evoluiu. E a gente tem que resgatar essa força de novo. Porque nós somos o país do futebol e o país de mais formação. Mas como é que a gente une isso? Tem que ganhar. Tem que ganhar. Entendeu? E no esporte tem a derrota e a vitória. Então eu tô com a seleção já tem 12 anos. Tô indo pro 3º ciclo. Vocês estão há quantos anos lá? Já são mais bastante. Há muito. Então pensa da seguinte maneira. Os meus filhos não viram a seleção ser campeã. Sabe quantos milhões de brasileiros não viram a seleção ser campeã até hoje? 80 milhões de brasileiros. Pois é. É quase a metade da população brasileira não viu o Brasil ainda ser campeão. E a gente tem que unir essas forças. E como é que a gente vai unir essas forças? Trazer a seleção pra perto da gente. Sabe, vamos criticar? Vamos criticar. Depois que acabar o jogo. Sim. Só que o brasileiro tem um problema muito sério que ele critica antes de começar o jogo. Você participou de várias Copas do Mundo. Não. Hoje, 50% do estádio, quando tem um jogo do Brasil fora do Brasil, não são brasileiros com a camisa do Brasil. O que é isso, Zé? Por que o gringo torce pro Brasil, o Brasil não torce pro Brasil? Porque tá faltando cara, tá faltando força, tá faltando vontade. E eu tenho que puxar esse orgulho. E você foi lá e foi... Fui chefe de delegação da Copa América. Entendi a pressão. Até então vivi os bastidores. Entendi a pressão. A camisa da seleção pesa. Ela pesa porque é a maior seleção do mundo. Antes, você era convocado, você era reconhecido pelo mundo. Antigamente, quando a seleção era campeã.
Lembra? Sim, opa. Hoje você já é estrela sem estar na seleção. Então quem vem para a seleção se doa à seleção brasileira. Não se projeta na seleção brasileira. Teve uma mudança. E o atleta de hoje, ele é diferente do atleta do passado. Por quê? Porque hoje ele é um atleta. Ele é um atleta. Ele não bebe, ele não fuma, ele não joga. Ele é um cara de alta performance. E o passado? Como é que era? Você entendeu como a gente está mal acostumado nisso? Então, quer dizer, tem que entender um pouco desse novo futebol. Tem que ter o resultado, tem que ter a cobrança. Só que o fator primordial para o Brasil ter sucesso é o povo brasileiro acreditar na seleção brasileira. Que essa energia transforma, tá? Agora, vou falar de duas coisas. Uma coisa que você viu que não ia dar certo e essa porrada que você deu agora. Porque isso aí é uma porrada. Tá, mas como é que isso retorna essa CIMED? Ele falou, né? Não sei. Me perdoe a expressão. Não sei se eu não acompanho. Se eu fosse estudar um pouco mais sobre, talvez eu soubesse, tá? Então, ignorância minha. Também não tem que saber, nunca me interessou, talvez não interesse ainda. Mas eu queria que ele falasse isso aqui. Que foi o projeto Jequiti. Porta a porta. O que é que te levou a tirar o pé? Né? E depois a gente falar do Fundo de Singapura. Quando a gente entrou nessa missão do 5 bi, que é o ano que a gente está agora, quando a gente bateu 3 eu projetei o 5 bi. O cara é louco, série 3 bi para ir para 5 bi. Eu não sou louco, eu sei que tem potencial. E onde estavam nossas alavancas de crescimento dessa trajetória dessa dobrada aí praticamente? Era a oportunidade de ser uma revolução do canal porta a porta. Ah, sim. Por quê, Elisandro? Eu sou um porta a porta B2B. Eu sou um porta a porta B2B. Se eu tenho sucesso no B2B, por que eu não posso ter sucesso no B2C? Ousado. E aí teve a oportunidade de a gente conhecer o pessoal da Jequiti. Foi o deal que infelizmente acabou não saindo. Mas eu entendi um pouco desse mercado. Eu acho que esse mercado tem um potencial gigantesco, só que ele precisa de uma transformação. Ele está muito no passado. Ele está muito naquele modelinho. Enfim, acabou não dando certo. E dentro desse projeto nosso, a gente sabe do país que a gente tem hoje, que é um país de inflação de 2 dígitos, custo de dinheiro altíssimo. Pô, o Nizam podia ter dado um pouco mais de contexto aqui pra quem tá nem aí pra esse negócio, né? Não sei. O que dá? Não deu certo no Jequiti? O quê? Ah, mas quem acompanha? Tá, gente. Quem não acompanha? Cacete. Não tô falando nem ruim. Eu caguei. Mas é mais pra quem, talvez, não acompanhasse e tivesse interesse, sabe disso, sei lá. O país altamente polarizado, o meu setor que ele cresce 2 dígitos porque a população envelhece e nasce. Tem muitas oportunidades. Lembrando que eu tô dizendo, obviamente. Então não é culpa também de ninguém, tá? Eu acho que me passou pela cabeça aqui, tipo... Mas os próximos, galera, se vocês ainda estiverem gravando, pode ser um ponto aqui legal pra contextualizar um pouco mais. Eu realmente virei pra cá e falei, cara, a gente já tem hoje uma governança instalada. A nossa empresa hoje é uma empresa que ela já tem rede de crédito, ela já é auditada há mais de 5 anos, a gente tem conselho de administração, a gente se preparou para esse momento. Vamos começar a falar com investidores? Foi quando eu comecei em abril do ano passado, a apresentar de uma maneira diferente o potencial que o nosso modelo de negócio tinha. Por quê? Qual foi a maior dificuldade desse deal, Lisandro? Primeira vez que eu estou falando isso, tá? Até porque o deal foi feito agora. O investidor ele não entendia o modelo do meu negócio. Porque eu não sou uma simples farmacêutica. Eu tenho muitas frentes de negócio abertas, sou muito verticalizado, que é o que você me perguntou no negócio. E qual foi o meu aprendizado? Porque eu sabia que era o maior pedido que eu ia tirar da minha vida, né? Sim. O maior pedido da minha vida foi o dia que eu acabei de fazer. E eu sou um bom vendedor. Ah, não tenha dúvida. Só que ali eu estava pensando no futuro da minha família. Então o peso era muito grande. Porque uma coisa é você ser sócio da tua família e uma coisa é você ser sócio de um terceiro. Concorda comigo? Aí um fundo imenso. Gigantesco. Soberano. Fundo soberano. Que o que eles rezam, ética, compliance, gestão. É um fundo de que? Trilhão, né? A última declaração deles era de 800 bilhões de dólares, mas acho que eles devem ter passado de trilhão já. É o terceiro maior fundo soberano do mundo. É muito grande. É um dos maiores deals. Ou talvez o maior, né? Nos últimos 10 anos. As pessoas às vezes não têm noção do que é isso. Mas, cara, se você conseguir abrir isso aí e desenrolar um deal no fundo desse, você sendo brasileirinho de amarelo, não é pra qualquer um. Parabéns, João Adidas da CIMED. E outros. Temos o maior deal do setor de saúde agora. É o maior setor. No momento que todo mundo fala que não existia deal, né? Tá aí que eu falo, né? Não existe se você não quiser botar a tua cara. E o que eu fico se você muito não quiser feliz, mostrar as oportunidades que o Brasil tem. É o que eu fico muito feliz, porque você sabe que o que o empreendedor sofre são daqueles analistas de churrasco, né? De fim de semana, que fala assim... Não, é o cara que fica ali, mas ele não tem compliance, ele tá esticando a corda, ele tá se endividando. Ele tá endividando, Primeiro, minha empresa é auditada, e eu, por ser de capital fechado, eu apresento meus balanços abertos, publicar em todo o meu site há mais de 4 anos. Você não precisa ler, você entra lá e vê. Você não precisa ficar rádio peão. Mas o brasileiro adora uma rádio peão. Foi o que você falou. Só qual que é a diferença? O que mais eu tive orgulho foi a reputação de tudo que eu construí. É muito forte, Dizão. Tanto é que depois que o negócio começou a rodar, a gente até no final do ano a gente começou a falar, se realmente o negócio não sair, a gente tem que ter orgulho de ser visto por esse tantos de fundo e ter credibilidade ali. Num momento onde a economia no mundo tá destruída, você sabe disso. Ninguém compra nada, é todo mundo vendendo, é todo mundo vendendo participação para botar dinheiro lá, porque tá alavancado. A gente não tá alavancado, a empresa faz caixa, a empresa cresce nos últimos anos, o dobro que o mercado. Eu nunca fui a pessoa que mais se interessou em saber disso. Eu venho recentemente tentando saber um pouco mais desses protocolos e tudo mais. Cara, eu cheguei a mencionar agora, mas só reforçando aqui.
Não é mole, não, fazer um negócio desse. E assim, fazer bem feito. Além de você conseguir, mesmo que você seja o João aqui da CIMED, tá? Você abrir uma porta disso, que não vai ser só um, você tem que bater em várias. Você desenvolver um negócio tão organizado a ponto de tipo, as pessoas poderem abrir a porta para poder falar com você, e aí as pessoas vão ter que confiar o tempo delas a você. E, mano, não é para qualquer um. As pessoas ouvirem você e pensarem e refletirem no que você está propondo, as pessoas confiarem em você e as pessoas fecharem. Olha o tanto de passo que tem para poder fazer esse negócio. E é um negócio que, cara, é bilionário. Muita grana e, consequentemente, muita responsabilidade para você poder fazer essa coisa certa. Pode dar errado, torço para que não. Mas, bicho, tem uma trozoba. Tamanho cometa, como diz aí o amigo do... Tá, não cresce. Por que eles querem ter o sócio? Não quero ter o sócio. Eu tenho o sócio. Eu tenho o selo. Você tá entendendo? E com esse selo, o que vai acontecer? Tá abrindo a CIMED pro mundo. Aí que tá o negócio. Porque qual é o tamanho da conexão desse fundo lá fora? Hoje eu falei pro Adib, hoje mostrei na hora que eu recebi um e-mail hoje do presidente da maior farmacêutica indiana, me dando parabéns por o JC ter entrado dentro da minha empresa. Foi a melhor notícia que eu podia ter recebido hoje de um concorrente que eu super admiro. Não, e os indianos são chineses baianos, né? Eles são animados. Olha pra você, que legal. Fica em silêncio, eu não vou falar um milésimo de qualquer coisa, porque senão, fodeu. Eu não tenho dinheiro para poder pagar qualquer tipo de advogado. Legal, João. E no Brasil, alguém te mandou mensagem do teu setor? Ninguém, Zé. É orgulho. Mas posso falar de coração? Eu torço pro meu setor ir bem. Claro. Porque se o meu deal for bom, o deal de todo mundo vai ser bom. Eu sempre falo, quem não tem concorrente está no mercado errado. Não é verdade? Desculpa. Tomara que seja bom pro nosso setor. Vambora nessa onda. Esse Brasil que tá certo. Bem legal, achei interessante. A visão de mundo do João, Adib, uma visão de mundo que em alguma esfera, e obviamente onde eu tô, cara, que horrível isso aqui. Eu compartilho. Quero dos outros também. Mas bem da hora, gente. Bem da hora mesmo.